Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar o nosso módulo 6. Como eu sempre passo na lousa o objetivo da aula, eu vou falar o objetivo aqui, que você já tem, né? Nós vamos relacionar as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, que é o momento que aconteceu a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos, a Revolta Camponesa, com a transformação da mentalidade europeia. Lembrando que já acabou o feudalismo, começou os Estados Nacionais, a monarquia absolutista, ok? Então você tem que entender essa transição. Bom, o que nós temos que pensar? Você está vendo aqui que está escrito pensamento moderno. Mas em sala de aula nós já falamos que quando nós falamos em pensamento, nós estamos falando em filosofia, tá? O pensamento é a filosofia, ou seja, a forma da pessoa pensar, da pessoa criticar, dela visualizar o mundo. Então, vamos trocar a palavra pensamento pela palavra filosofia moderna. Porque você chega lá no ensino médio já sabendo que você vai reestudar isso aqui novamente. Como mudou, né, da Idade Média para a Idade Moderna, mudou a forma do homem pensar. Então nós vamos observar isso agora. O que o professor trouxe aqui como forma de resumo? Então vamos lá. Primeira definição, nós vamos trocar de... Na Idade Média, o professor explicou a forma que eles pensavam, que eles eram educados, mas eu não tinha falado o nome ainda, porque eu sabia que ia aparecer agora, tá? Aqui nós estamos falando de educação medieval. O que o professor quer dizer com isso? A forma que eles eram educados, tá? A escolástica voltada às explicações religiosas, a forma do povo pensar, tudo pautado na religião, certo? Você sabe que a educação medieval ela é pautada na religião, ok? Então, deste lado de cá, tudo que está desse lado está relacionado ao pensamento medieval, ME, ok? E tudo que está desse lado é relacionado ao pensamento MO, moderno. Só que nós não usamos pensamento, nós vamos usar a filosofia. Então vamos entender a diferença. Explicar. Você já sabe tudo sobre a escolástica, voltado à igreja, às explicações da igreja. Aqui é humanismo. Bom, primeiro você tem a definição aqui, ó. Conjunto de aspectos e interpretações inspiradas na cultura greco-romana. O que isso quer dizer? Você tem que lembrar das suas aulas do sexto ano, que fala sobre a Grécia, tal como eles pensavam, a questão dos deuses, da valorização do corpo humano, que isso vai ser muito interessante para você entender lá na frente o que vai falar sobre classicismo. Mas enfim, eles valorizavam o ser humano, estabeleceram rupturas como formas de pensamento do período medieval. O que isso quer dizer? O homem deixa de voltar-se somente para a igreja e começa a voltar para o ser humano, o humanismo. Como nós fazemos em sala de aula, vamos dividir. Ismo, você tem filosofia, human, né, você tem homem. Então, é a filosofia, a forma de pensamento que vai valorizar muito mais o homem, a sua forma de pensar e agir, do que a igreja em si. Outra coisa que é muito interessante, teocentrismo, vimos em sala. Teocentrismo. Ismo, você já sabe que é filosofia. Centre, o centro. Teo, você já viu comigo lá no sexto ano, como o politeísmo, o monoteísmo, a palavra teo, né, vem de religião, vem de Deus. Bom, meu computador está sem a caneta, então eu estou escrevendo com o mouse, então agora vocês vão sentir falta da minha letra na lousa. Bom, teocentrismo, a parte religiosa, isso aqui, Deus no centro de tudo, todas as explicações sobre a vida pautada na explicação religiosa. Aqui você tem antropo, também no sexto ano você aprendeu comigo, quando nós falamos de antropologia, lembra sobre antropologia? E o professor falou que a lógica, né, a lógica de explicar o antropo, como ele se relaciona. O antropo está relacionado à vida humana, ao homem. Nossa, esse H ficou muito ruim, né? Mas enfim, o antropo está relacionado ao homem, como ele interage, como ele se comporta. Então, sai da explicação em que Deus é o centro e volta para a explicação onde o comportamento do homem é o centro. Ok? Aqui, a razão, a sua forma de explicar as coisas, né, o seu pensamento, está pautada na fé,
aqui está pautada independente da fé, ou seja, a sua forma de pensar, de raciocinar, não está relacionada à igreja, está relacionada a uma capacidade humana que você tem, que é o seu raciocínio, a sua lógica humana. Então, vocês já conseguem perceber o embate aí entre as duas coisas, né? Eu estou explicando de maneira bem rápida, tá? Porque o meu vídeo tem que ser de 10 minutos, né? Mas eu tenho links, né, no arquivo para você aprofundar melhor isso aí. Então, a fé não vai mais explicar mais as coisas. Né? Você não tem conhecimento pela fé, você tem conhecimento independente da fé, porque é uma questão humana. O ser humano já é dotado do próprio raciocínio. E aí entra em embate isso aqui, ó, sofrimento e o hedonismo. Primeiro, hedonismo está ligado ao prazer. Como assim, professor, ligado ao prazer? Quando o professor fala que está ligado ao prazer, eu já falei, acho que no sexto ano 2, acho que não deu para falar no sexto ano 1, mas como eu falei no sexto ano 2, quando nós falamos em prazer, não está relacionado somente ao prazer sexual, tá? Mas assim ao prazer de como ser humano, de se sentir bem, de se sentir à vontade com as coisas. Diferente com a igreja, que tinha aquela questão do sofrimento, das penitências, enfim, tudo voltado ao sofrimento, a você sentir medo das coisas, você enxergar as coisas como um pecado. Então, assim, estava muito relacionado ao sofrimento em si. O hedonismo já é mais pelo prazer, você ter emoções, você ter o prazer em ser crítico, o prazer em descobrir as coisas, talvez algo que seja encarado pela igreja na época como um pecado, mas se te faz bem, não é visto de forma tão errada assim pela parte humanista, ok? E uma mentalidade humana na Idade Média na igreja é muito ligada ao conformismo, lembra? Porque Deus quis assim, as pessoas se conformavam. Agora tem a ideia de progresso. Então você tem o aparecimento das cidades, você tem o aparecimento do comércio e da cidade, né? Você tem o aparecimento de uma nova cultura e você tem um aparecimento de uma ciência crítica. Então o professor sempre explica assim, ó, CCC. Aí eu falo para os alunos, se segura, porque vai mudar muitas coisas. Então o comércio não tinha, comércio na Idade Média, basicamente, existia mais bem pouco, né, era mais voltado à questão agrária no campo, então não tinha comércio, passa a ter, não tinha cidade, as cidades eram de menos importância, o mais importante era o agrário, volta a ter, a cultura era voltada à religião, não é mais, e antes as explicações eram pela igreja, agora é pela ciência, então comércio, cidade, cultura, ciência, então CCC, aí eu brinco que esse C está de errado, né, se segura, né. Bom, dogmatismo é basicamente aquilo que o professor explicou, as verdades dogmáticas, né? Que era, porque chove? Porque Deus quis. Porque tem a peste negra? Porque Deus quis. São verdades, são afirmações que você não pode questionar, que somente a igreja tinha explicações, então você tem um dogmatismo, uma coisa fechada aqui, de pouca discussão. E aí você entra no empirismo. O empirismo, ele acaba vindo em complemento a essa questão da razão. O empirismo está relacionado a experimentar, a questão da experiência. Experiência. Como assim, professor? Conhecimento científico. Você só sabe das coisas se você for lá experimentar, você submeter a um método científico, né? Analisar, observar, criar uma hipótese, enfim. Então está relacionado à experiência, você ir lá e tentar ver daquilo de uma forma mais científica do que de uma forma explicada pela igreja. Então você tem a inspiração cultural católica medieval e a inspiração cultural greco-romana. Por quê? Na greco-romana, vocês se lembram daqueles deuses romanos, né, bodybuildings, né, com corpos à mostra? Isso demonstra uma característica muito valorizada do ser humano, né, do seu próprio corpo humano, mas também a mentalidade do ser humano, se você pensar na filosofia, né, na forma de pensar lá da Grécia. Outra coisa que você tem que pensar na cultura greco-romana, é tão humanista, né, a gente vai chamar de classicista, mas para você entender, que eles valorizam tanto essa questão do homem, que até a própria religião é voltada ao ser humano, porque se você for pensar nos deuses, né, como vocês estão vendo com a professora Elaine,
Os deuses, eles são basicamente humanos que têm poderes. Então, assim, eles são imortais, né? Mas eles sentem raiva, eles sentem medo, eles sentem ódio, eles têm a figura humana. O Hércules é um próprio bodybuilding, né? Então você tem lá um filho de deuses. O próprio Zeus, nas representações, você vê ele com músculo sempre à mostra, uma pessoa muito forte. Você vê as deusas, né? A Hera, por exemplo, a Afrodite com roupas leves, os corpos bem torneados, as curvas à amostra. Então, assim, você vê essa valorização do corpo humano. Então você consegue perceber aqui que o humanismo você está presente na questão da ciência, está presente na questão da representação. Quando eu falo representação, você sabe que eu estou falando da arte, certo? Então, assim, está ligado de várias outras formas. Professor, quem é responsável, então, por incentivar isso? É claro que você tem o aparecimento da burguesia, que está bem mais forte, as rotas comerciais com o Mediterrâneo, por conta do comércio, né, do renascimento comercial, favorece com que essas ideias sejam propagadas e acabe chegando de forma mais fácil para a pessoa. Você vai ter nesse tempo o aparecimento da imprensa, tá? Imprensa, lembra? Impressão. A primeira impressora, certo? Então você vai ter de certa forma, antes tudo era controlado pela igreja, os textos eram copiados pela igreja, né? Com os copistas. Agora você tem a questão da impressão, e aí você tem a questão dos sábios bizantinos. Isso aqui leva um tempinho para explicar, então eu recomendo você observar na sua apostila, ok? Sobre os sábios bizantinos. Mas acaba que isso leva, essa forma de pensar leva a uma total mudança na vida das pessoas na era medieval, né? Que passa da era medieval e acaba entrando para a era moderna. Então você tem, professor, qual o desdobramento dessa ruptura, né? Você vai ter o aparecimento da ciência moderna, aí o fight, né? A briga começa a ficar mais complicada entre a igreja e a ciência, principalmente que eles já têm um passado complicado por conta da peste negra, lembram-se, nós discutimos isso em sala de aula, então assim, começa a ficar um pouco mais complicado. Então você tem a segunda fase, né, a segunda parte do Renascimento, que eu dividi em sala de aula. Lembra que nós dividimos em sala de aula da seguinte forma. Primeiro você tem o Renascimento comercial, que é o renascimento do comércio. Depois você tem o renascimento, depois do comércio vem o urbano, que reaparecem as cidades. Aí agora, a vida na cidade leva as pessoas a terem uma nova cultura, tanto de pensar quanto de trabalho, né, com as corporações de ofício e tudo mais. E aí você leva agora ao renascimento da ciência, né, a criticidade, o empirismo, a forma de enxergar a vida. Então tudo isso aqui compõe o renascimento. E aí nós dividimos em aula da seguinte forma. Nós aprendemos, né, no final da Idade Média o renascimento comercial e urbano, e agora nós estamos falando do renascimento cultural e científico. Então você tem o aparecimento da ciência moderna, o renascimento, ok? E uma coisa muito, muito importante que vai ser discutida no caderno 2, que vai trazer assim uma nova visão sobre a religião, é a própria reforma protestante. Que lembra que o professor falou que você tem cristianismo, certo? Que acredita em Cristo, né? Como o Messias, e aí você vai ter início, surge o catolicismo, só que aqui, lá no século XV, você vai ter o protestantismo, que hoje as pessoas chamam de católico e evangélico, por exemplo, mas são os protestantes. Daqui que você vai ter calvinismo, luteranismo e tudo mais. Mas enfim, só para você perceber que a ruptura do pensamento medieval, pensamento moderno, o aparecimento da imprensa, o ressurgimento da ciência leva a um ato muito importante, que é o aparecimento de novas religiões. Não vai ter somente a igreja, ok? Não sei se eu passei do tempo, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa! Bom, 14 minutos. É isso.